E aí, então, na filosofia ainda tem isso. Aí tem o pessoal que segue em determinadas linhas diferentes, né? Exatamente. E aí tem muita treta? Toda, né? Tem? Toda a história do pensamento humano é a história da só treta, né? das linhas filosóficas. Aliás, todas as ideologias políticas, todas as brigas, eu diria que quase todas as brigas da história humana vieram de divergências filosóficas ou religiosas. Praticamente só tem isso. Entendi. E até hoje nada mudou. As pessoas podem não saber a origem das ideias delas, mas elas, sem dúvida, todo mundo segue e está sendo meio que determinado por filósofos mortos que não sabem nem de onde veio e está seguindo as mesmas ideias. É muito raro você ver uma ideia num debate público que já não foi pensado ou discutido na filosofia. É praticamente impossível. Tá. E normalmente as pessoas não sabem nem de onde vieram as ideias, elas falam sem saber, daí elas são muito apaixonadas por ideias que, por vezes, na verdade, são do século XVIII, ou XIX, ou XV, ou XIV, e elas não fazem a menor ideia disso. Então, isso é um dos pontos quando você estuda filosofia, você começa a enxergar e fala, caramba, o cara está discutindo um negócio que já foi discutido em 1300 e não fazia a menor ideia disso. Então, isso é bem engraçado, acho que é um dos benefícios da filosofia você descobrir que as ideias são antigas pra caramba, né? É porque essas ideias elas vêm se propagando com o tempo, vem sofrendo ali algumas mudanças, aí chega no dia de hoje a discussão, que na verdade, no fundo, é a mesma que estava tendo lá atrás, né? Sem dúvida. Só que aí o pessoal não tem isso, né? Você acha que qual que é a grande dificuldade hoje? Se alguém quiser começar a estudar filosofia hoje, qual que é a grande dificuldade que a pessoa teria, assim, ou tem? Estabelecer uma trilha pedagógica é o que eu tento resolver lá no Filosofia do Zero, que é o meu curso, porque eu acho que Você vai pela linha tentando montar uma linha cronológica. Uma linha cronológica explicando porquê e montando as bases, né? Porque eu acho que a maior dificuldade que o cara tem o cara vai lá e compra um livro do Nietzsche, entendeu? Começa a ler, não vai entender nada. Vai ficar depressivo, e daí vai ficar mal, entendeu? Aí vai falar, cara, o que eu estou fazendo? Ou pior ainda, o cara pega um livro o cara pega lá o livro do Foucault e já começa a reproduzir os arquétipos que estão lá. O problema eu diria, primeira base, mais importante para quem quer estudar filosofia, conhecer muito bem Platão e Aristóteles. Porque o Alfred Whitehead, que foi um lógico importante, falou a história da filosofia são notas de rodapé a Platão. E o estudo da lógica, o estudo da política, o estudo da ética foram sistematizados por Aristóteles. Então eu falaria, cara, primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, dominar a obra de Platão e Aristóteles. Eu faço muitos alunos meus lerem a obra inteira de Platão, todos os diálogos. Eu tenho até alunos empresários que nunca imaginaram, nunca tinham pego o livro de filosofia, eu fiz o cara ler todos os diálogos de Platão. Por que é assim? Você vai descobrir a quantidade de discussões que já tinham se dado no primeiro grande filósofo da história, porque tem os filósofos pré-socráticos, deles não chegam fragmentos, discussões muito interessantes, mas são discussões fragmentadas. Sócrates não tinha uma obra escrita. Platão tem isso, né? Que muita gente acha que Sócrates deixou vários livros, né? Tem um pessoal que pensa isso, né? A obra de Sócrates não chega via Platão. Entendi. E Platão tem uma vasta obra que discutiu tudo, absolutamente tudo. Qual é a vida feliz, o que é a sociedade política, a antropologia humana, alma, Deus, beleza, verdade, tudo que vocês imaginarem está lá em Platão. Astronomia, todo tipo de coisa, geometria, muito. Euclides foi aluno da escola platônica. Sim. Então, até os anos 60, todo mundo usava geometria com os elementos de Euclides, que foi aluno de Platão. Então, veja que... Que é o livro famoso dele, né? Elementos, né? Que chama, não é? É um livro, um livro absolutamente maravilhoso, tem demonstrações da geometria das mais importantes, né? É onde nasce, né? Essas demonstrações, na verdade, né? Com certeza, com certeza. Grandes gênios, todos os grandes gênios da matemática cresceram estudando os elementos de Euclides, assim, se desenvolveram estudando os elementos de Euclides, foi um dos livros mais impressos da história da humanidade. Essa discussão veio com Platão, então o cara conhecer Platão é a primeira base para começar a discutir as coisas, né? E ler as obras originais, porque muita gente lê filosofia pelos manuais, pelo xerox. Você vai na faculdade, o mais comum é o cara te dar o xerox da cópia do manual, da interpretação, do não sei o quê. Isso me causava uma aflição imensa, porque eu sempre queria ler as obras originais, quero saber os documentos originais. Foi por isso que eu fui estudar grego e outros idiomas, para basicamente conseguir ler as obras no original. Então, eu entendo que, para o bom estudo de filosofia, ter uma base boa em filosofia clássica é o primeiro passo fundamental. Entendi. E isso a galera o quê? Não tem muita paciência, é isso? São textos difíceis e eles demandam assim uma... Primeiro é você pegar um livro... Você descobre, por mais inteligente... Qual que é o mais difícil deles?
Diálogos é complicado? Não. É muito mais difícil entender a metafísica de Aristóteles que os diálogos de Platão, por exemplo, que tem uma ordem pedagógica. Se você Porque pegar... o diálogos ele é coisa muito. É mais, vamos dizer, mais palpável? Depende do diálogo. Tá. Por exemplo, Hípias Maior, Laques, a Apologia de Sócrates, a Eutífron, são diálogos de introdução. Então são diálogos muito simples. Assim, quando a pessoa começa por eles, você pegar Hípias ou Laques, são diálogos muito fáceis que introduzem para a pessoa que é leiga total. Então Platão fez de propósito assim. Ah, que legal. Se você pegar diálogos como Fedro, como a República, são diálogos intermediários. Então ele já pressupõe que a pessoa tem alguma formação para entendê-los. Entendi. Se você pegar um diálogo como Parmênides, esse é um diálogo extremamente... Leis, Parmênides, são diálogos avançados. Então Platão escreveu para... Se uma pessoa pegar agora e falar, cara, nunca li filosofia, e ela duvida, pega lá o Parmênides do Platão e tenta entender o que está escrito ali. O cara vai fritar o cérebro completamente e falar, cara, eu sou burro. Pode ser o cara que você acha mais inteligente do mundo e ele vai falar, cara, eu sou burro. Porque esse é um diálogo avançado e ele pressupõe uma série de outras discussões que vieram prévias a essa. Então, no caso de Platão, ele meio que dividiu a obra dele entre obras mais introdutórias, obras intermediárias e obras mais avançadas. Mas isso está organizado assim? Ou... Não, isso meio Aí que tem que ter no os Filosofia do Zero eu coloquei de maneira organizada para dar uma ordem pedagógica, mas isso não é comum. Na faculdade mesmo me deram em outra ordem e eu achei caótico. Então eu reorganizei baseado na leitura. Legal. Aristóteles também, né? Aristóteles é pior, porque os livros dele são anotações das obras dele. E aí o problema das aulas, né? Então ele dava aulas, eles foram anotando. E aí tem alguns diálogos que são difíceis mesmo. O cara pegar e entender a metafísica não é fácil. Então também Aristóteles demanda uma ordem de leitura. Eu gosto que as pessoas comecem a ler, por exemplo, pela Ética Nicômaco. E eu gosto que as pessoas leiam a física antes de ler a metafísica. Então tem uma série de também ordens que eu fui estabelecendo. Entendi. Você criou uma sequência mais lógica para deixar um negócio que é complicado, tentar deixar mais palatável para a turma, né? E eu acho que se a pessoa lê os diálogos de Platão, é muito mais fácil ler Aristóteles. Aí depois eu incentivo que as pessoas leiam Agostinho, e aí tem uma ordem para ler Agostinho, e depois incentivo que elas leiam São Tomás, e só depois os filósofos modernos.